pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e a série escolhida é uma série assim que eu decidi ver faz pouco tempo. Eu sou muito fã daquela série Vikings ou Vikings e decidi dar uma chance para a famosa The Last Kingdom ou Último Reino. E sinceramente, pessoal, me surpreendi bastante com a série, principalmente que ela retrata os Vikings, e eu vou dar uma explicação, só que com spoilers, já que a quarta temporada eu não vou falar sobre o diretor, eu não vou falar sobre os atores, porque eles já são bem badalados. A única coisa que eu posso falar é que o cara que faz o Uhtred, ele ficou conhecido através da série da American Horror Stories Covenant, que é a das bruxas. Se eu não me engano, a terceira temporada. Então vamos falar um pouco sobre a quarta temporada, vamos falar o que eu achei da temporada e qual a nota que eu dou para a série. Mas antes de... vamos falar os detalhes da série, que para aqueles que não conhecem, O Último Reino é uma série de ação, drama histórico, baseados em fatos verídicos. Existiu Alfredo, existiu Eduardo, reis que tentaram transformar, ter uma Inglaterra com todos os reinos, que depois se concretizou, né, que tem a Rainha Elizabeth II. A série é de 2015, tem 4 temporadas, a quarta saiu recentemente na Netflix em abril. Já vou deixar bem claro que não se sabe se terá uma quinta temporada por devido à pandemia. Se tiver, não se sabe quando vai sair, mas provavelmente 2021, tá? A série é recomendada para maiores de 18 anos devido ao alto nível de violência e também de cenas de nudez, tá, pessoal? Que nem Game of Thrones, que nem Vikings, etc. E a nota nem IMDb dela, que é o mais importante para muitos, onde para mim não faz tanta diferença, ela tem uma boa nota. 8.4 de 10 para 4 temporadas é uma nota excelente. A minha nota não será 8.4, já vou deixando bem claro, tá, pessoal? E vamos lá falar sobre a série. Mas antes de eu começar falando sobre a série, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal e não se esqueça de seguir o @Concorda com o Rafa no Instagram e no Facebook. Aí, pessoal, tem uma novidade. Um canal antigo chamado Guaxinins Vigilantes, onde eu fazia gameplays e tinha um site falando sobre as mesmas coisas que eu faço atualmente, tirando que eu não fazia análises tipo de youtuber, eu fazia só gameplays. E aí eu decidi pegar alguma das gameplays que eu não sei como o YouTube não vetou, é um milagre eles não terem banido o meu outro canal, porque o meu antigo Concorda com o Rafa foi banido, eu já deixei bem claro que eu não sei porque foi banido, e eu peguei todas as gameplays e upei tudo na página do Facebook. Só coloquei lá, pessoal, porque eu não quero misturar o feed do Instagram das minhas análises com outras coisas. Então o Facebook será mais completo. Já deixo bem claro isso aí, tá, pessoal? Então você pode conhecer o Guaxinins Vigilantes, que tem um nome diferenciado, tem no YouTube, e o Concorda com o Rafa, que também é no YouTube. Ambos têm páginas e ambos têm canais. Só o Guaxinins que não tem Instagram, tá? O Concorda com o Rafa vocês podem seguir à vontade no Instagram e no Facebook. Então vamos lá começar a falar dessa série incrível que me surpreendeu do início ao fim, chamada The Last Kingdom, onde eu vi em torno de 10 dias 36 episódios de série. Então vamos lá. Mas antes de eu começar a falar, eu vou dar uns spoilers aqui entre Vikings e Último Reino, que eu acho interessante passar para as pessoas. Primeiramente, Ragnar Ragnarsson não era Ragnar Lothbrok do Vikings. É o outro Ragnar. Então, pessoal, não tem nada a ver. O rolo que aparece pode ter sido uma menção feita, que é o irmão do Ragnar famosão no Vikings, mas na realidade eu acredito que só fez uma participação. O Ubba, que é explicado na primeira temporada, onde o Uhtred ganha dele numa duelo e se torna famoso, ele sim tem parentesco com Ragnar, onde que ele é o Ubbe do Vikings, aquele Ubba, Uber, tanto faz. Ele sim tem parentesco com o Ragnar Lothbrok. E a última coisa que eu preciso falar é que o Eric, ele apareceu na série Vikings na última temporada, né? Onde ele ressalvou o Bjorn. E o Bjorn lá que aparece no Último Reino não é o mesmo. A única pessoa que eu acho lá que de fato existe tanto em O Último Reino e Vikings, porque O Último Reino é a continuação do Vikings, tá, pessoal? Não é o contrário como eu pensava. Por isso,
Eu acredito que o Alfred ou Alfredo é o mesmo entre o Último Reino e Vikings. Falado isso, acabou os spoilers, vamos falar sobre a quarta temporada. A quarta temporada se inicia da mesma forma que terminou a terceira, onde o reino de Wessex e Winchester está um verdadeiro caos porque o Alfredo morreu, mas antes de morrer ele conseguiu fazer o Eduardo se casar com uma princesa para conseguir um status de rei, para ele conseguir continuar sendo um rei tão bom quanto foi o Alfredo, mas na realidade nem se compara. O Uhtred aproveitou as notícias falando que Bebbanburg tinha sido invadido 2 vezes pelos escoceses e decidiu juntar o grupinho dele para ir lá junto retomar aquilo que é de direito dele. Só que, pessoal, quando que ele vai, antes de ir para lá, ele pede ajuda primeiro para Atefeld, que é a filha do Alfredo, onde que ele começa a ter um caso com ela que já era esperado, e pede ajuda também para o Eduardo, o rei de Wessex, de Winchester, onde eles ambos falam que não pode ajudar o Uhtred. Mas na verdade o rei Eduardo é completamente manipulado pelo sogro dele, Aethelm. E conforme já foi revelado, a rainha Eoswitch, que era a mulher de Alfredo, a viúva, começa a perder poder porque o Aethelm começa a manipular o Eduardo da forma que ele quer. Ou seja, ele é manipulado por completo, o Eduardo, pelo Aethelm. E aí o Uhtred vai sozinho para Bebbanburg, mas antes ele leva o Beoca, que o Beoca não tem nada a perder, porque a Eoswitch falou que não precisa mais dos serviços dele, que escolheram um outro bispo para ser do conselho, e o padre Pirlin lá ficou como um destaque do rei Eduardo, como um conselheiro. E aí o Uhtred vai lá junto, traz o filho dele que estava no monastério, onde ele odeia o pai, odeia os pagãos, odeia todo mundo e quer ser saxão puro, onde que ele fala que isso na verdade foi culpa de Alfredo. Mas vamos acelerar que muita coisa, pessoal. Quando ele chega em Bebbanburg, ele tem a surpresa de ser uma cilada, porque o filho legítimo do rei, pelo rei Elfrith, o filho legítimo dele, Witchgar, que diziam que estava morto, retornou quando descobriu que o pai dele estava enfraquecido, jurando lealdade, mas na realidade tudo passava de um plano para ele dominar o reino. Aproveitou quando o Uhtred se infiltrou lá para ele matar o Alfred e tentar matar o filho legítimo de Uhtred, que é o Alfwerd, que é o mongezinho lá que ele trouxe do monastério para se infiltrar junto com 2 outros padres. E aí quando que ele está com uma besta, o Witchgar, ele vai atirar no filho do Uhtred, o Beoca entra na frente e acaba morrendo. Eles aproveitam o momento de estresse do Uhtred, onde todos os companheiros dele, o Finan, o Osfert, tem que tirar ele à força, e o Cedric, e eles naufragam num lugar onde eles se deparam com o chatão do Helstein, aquele viking que foge toda hora, que é aliado do Kinant, que já foi aliado do Cabelo Vermelho. Ele já fugiu e continua vivo. E ele descobre que, na realidade, Ethelred matou Ragnar a mando de Kinant. E ele aproveita que estão os 2 filhos dele, toma eles do Helstein e leva lá para um lugar onde está a filha dele, a filha dele Stioha, que é ele verdadeiro de Styria, igualzinho ele, parece uma pura danesa. E ela é muito esperta como o pai. E quando que chega a guarda do Kinant, sabendo que do Kinant querendo tomar o que sobrou de Mércia, depois daquela grande batalha no final da 3ª temporada, onde o Kinant fugiu e o Ethelred foi morto pelo Uhtred, a gente descobre que o Kinant teve 2 filhos e quando que descobre que tem enfraquecido Mércia, o Kinant manda ir atrás da Ethelfeld. A Eoswitch, como ela vê que ela está perdendo poder em Wessex, ela pede para o padre Pirling ir até o reino de Gales, falar com o rei para ajudar no combate a Ethelfeld, que ia sozinha junto com o Uhtred, porque
o Uhtred fingiu que matou um dos filhos do Knut e o Knut queria vingança. E aí quando que eles vão se enfrentar, o Eduardo falou que não ia se meter no reino de Mercia, onde que Mercia já estava bastante debilitado por aquele incrível rei Athelred, que lógico que foi em tom irônico, né? Onde que ele só se aproveita para trair a mulher dele, que é uma mulher linda por sinal, ele aproveita para trair ela e quer usar a filha dele como moeda de troca. E aí o Knut vai lá, se depara com o Uhtred, quer matar ele no meio da batalha, e o rei galês vem pela primeira vez aparece na série junto com o exército dele e ajuda se unindo aos Mércios e também ao Uhtred. E aí chega o Eduardo para ajudar. E quando que acaba a guerra, a Brida acaba descobrindo através do Knut e o Uhtred que o Halfdan abriu o bico falando que o Elthorod matou o Ragnar amando de Knut. E a Brida, mesmo grávida do Knut, decide matar ele. E quando ela mata, ela pede pro Uhtred matar ela porque ela vai ser presa pelos espólios eram completos dos galeses. Ela fala que para o Uhtred matar ela para ela não ser prisioneira. Só que o Uhtred não sabia que ela estava grávida e deixa ela ser presa. E aí ela é tratada como lixo, onde mijam na cara dela, não dão comida, deixam ela aprisionada com correntes. E o rei galês se acha muito, pega todos os espólios e decide fazer uma peregrinação e deixar o irmão dele. Onde que é o maior erro dele, porque ele achou que os outros vikings, né, chamado de daneses, estavam derrotados e não precisava se preocupar porque não tinha ninguém para liderar eles, porque a Brida estava presa. Dizia a lenda que o parente do Knut, Sigtryggr, estava morto. E aí eles decidem, na verdade o Eduardo decide dominar Mércia, pessoal. Se não vai por bem, vai por mal. Só que antes o que acontece, pessoal? Depois que eles descobrem que os daneses não são mais problema, o Athelred, o rei de Mércia, se machuca na guerra com um ferimento na cabeça. E aí o ajudante dele da guerra, que é o Duascar Erdwulf, onde a irmã dele, que Edith, serve como escrava sexual para o rei Athelred antes, ele descobre que ele foi enganado pelo Halfdan e depois no conselho lá com o Eduardo, com o Athelhelm, que é o maravilhoso sobrão dele, decidem nomear o Erdwulf como o novo rei de Mércia e oferecem a filha da Athelfeld com o Eric, que na realidade o Athelred sempre soube que não era filha dele, a Elfwine. E decidem fazer ela como moeda de troca. Só que a Ethelfeld não está sabendo porque ela não está lá. E o Eduardo decide passar por cima dela mesmo assim. E aí o Uhtred decide pegar ela e fugir com ela e aí quando que eles estão no meio do caminho, eles descobrem que tem tipo de uma peste que é chamada Morte que está seguindo eles. O Erdwulf decide matar o Athelred quando que ele recusa a filha dele, ele mata ele e rouba o anel, onde foi o maior erro dele, porque quando ele vai atrás do Uhtred para se casar com a Elfwine, os amigos do Uhtred, o Fina, o Sihtric e o Oswald protegem a menininha com as suas próprias vidas junto com a Edwin. E quando ele encontra ele, manda os Mércios que estavam no comando dele a matar o Uhtred e os amigos dele. A Edith toma a frente e fala que ele está escondendo o anel que era do Athelred, que ela viu ele matando, porque ela sabia que ele ia matar todos eles, independente do que se ele conseguisse a Elfwine ou não. Ele mostra e é desertado, fala que nunca mais vai ver eles. E eles decidem fazer o quê? Levar a Elfwine de volta, porque ela está doente, não se sabe se é por causa da peste, onde a Edith se destaca cuidando dela. Do nada surge um novo viking chamado Sihtriggr, que é o primo de Knut, que voltou da Irlanda e é parente de Ivar Desossado, outro que tem relação com Vikings, salva ela e ele é muito inteligente. E ela fala que ela quer vingança, que ela quer se vingar de Uhtred, do rei Eduardo e destruir Mércia. E ela pede para invadir. E ele fala, não, só vou invadir com uma boa causa. Tanto que eles acabam com os galeses humilhando eles para ver como Sihtriggr é bem inteligente, diferentemente de Knut e outros que agiam pela raiva. Enquanto isso,
A Elfin se recupera por um milagre, não se sabe ao certo. A Brida e os capangas dela encontram Eardwolf, que revela que tem um segredo como ele vai dominar Winchester e Wessex. E ele revela que o rei Eduardo está com as tropas todas dele em Mércia e está vazio lá Winchester, onde os vikings podem se aproveitar e dominar o lugar. Só que o rei Eduardo começa a ouvir a Elis de novo, que era a conselheira do rei Alfredo, né? A mulher dele. Apesar de ser uma chata, impiedosa e saxão cristã, ela pelo menos agiu de uma forma diferenciada. Ela tenta se redimir fazendo com que o filho bastardo do Eduardo seja o novo rei, porque o outro vai ser comandado pelo sogrão dele, querido. E aí o que acontece, pessoal? O Eduardo tem a ideia brilhante de colocar Uhtred como o rei da Mércia, o que já era esperado, mesmo aquele Bjorn falando na temporada que ele seria o novo rei de Mércia, mas tudo passava de boato. E aí o Uhtred, ele é batizado pela terceira vez, dessa vez pelo padre Pirling, e depois que ele é batizado, como primeira meta dele, ele decide nomear Atefeld como a nova rainha de Mércia. Só que ela tem que ser casta, pessoal. Ela não pode ter relações sexuais e se manter sozinha. E ela jura isso, mesmo Eduardo não querendo, ela se torna rainha de Mércia, por méritos, já que a Theored era um péssimo rei, né? E enquanto isso, a Brida vai com o Sitgur, domina o Wessex. Ela deixa 4 pessoas refém, porque a Elswith voltou. A Elafeld também, os 2 filhos bastardos do Eduardo, o Elterhelm e a Estioha. Só que o Sitgur começa a se interessar pela Estioha porque ela é tão inteligente quanto o Uhtred. E ela quer saber mais sobre as crônicas de Alfredo que ela vai lendo para eles, já que os vikings não sabem ler. E a Brida dá sangue nos olhos e quer matar o Uhtred de qualquer forma. E quando eles dominam Wessex, e depois quando eles dominam, o Heston toma um dos filhos bastardo e a Estioha do Uhtred e os amigos dele e amarram eles e falam que o novo chefe deles é o Sitgur, que dominou o Wessex. E aí eles são presos, só que a Edith de novo aparece, salva eles, mata um dos guardas e o outro Cedric mata. E aí eles decidem ir atrás do Wessex Winchester, só que o Eduardo se preocupou mais em construir uma muralha defensiva muito poderosa, impenetrável, do que ele conseguiu expandir o território dele, de vez ele ajudar a Mércia, de vez ele ajudar outros reinos. E esse foi o maior erro dele, pessoal, porque quando ele chega lá desesperado porque ele descobre que tomaram a família dele e até a mãe dele como refém, a porta está fechada, ele toma um puta couro, o Uhtred manda ele parar, mas ele decide continuar agindo, e 30 dias após o cerco, aparece o Sitgur com 2 reis, porque ele pergunta para Elswith qual é o bastardo e qual é o real, e manda o Eduardo decidir entre os 2 futuros reis, que são os filhos dele. E ele não consegue decidir. E aí quem se oferece para entrar no meio da jogada? Claro, o Uhtred novamente. E o Uhtred vai lá, se oferece, porque ele é um guerreiro tipo lendário já. E o Sitgur decide aceitar. A Brida acha que vai matar ele mesmo segurando a espada. E o Sitgur, na verdade, quer um trato que ele quer Airfleet, que dominaram aquele lugar que era quase impenetrável também. E falam para dar um tempo pro Uhtred ir lá dominar o lugar ou esperar um trato. E como ele percebeu que o Sitgur era mais cabeça, eles se enfrentam, mas sem espada, só para ver agilidade, e decide fazer um trato. Só que o rei Eduardo, como está com sangue nos olhos, decide fazer o que, pessoal? Invadir. E no meio antes disso acontecer, antes de ter o cerco, o Eardwulf é morto por traição, por ele revelar os segredos de Wessex, e o Sitgur não é besta, manda matar ele. O Eduardo decide agir. Eles invadem jogando primeiro o cal com bosta seca e coloca fogo para ficar um fedor e eles abrirem. E a Brida joga a espada do Uhtred revoltada lá no chão, porque ela viu que o Sitgur não ia ceder.
e ela não ia conseguir a vingança dela mesmo grávida. Eles invadem lá, começam a lutar que nem louco até o Uhtred chegar na cabeça do Eduardo e falar: não, parem a luta, o Sitgir quer fazer um acordo. E o acordo é qual, pessoal? Ele quer Yorfiwick de volta, mas ele quer Stioha junto com ele. E como ela gostou dele, que é a filha do Uhtred, que é igualzinho a ele decide ceder. E aí os reis entram em paz, só que a Eoswitch comete o maior erro da vida dela, onde ela vai abrir a boca para o Ethelhelm, onde ela está cercada, que uma planta roxa lá no jardim pode servir para matar os netos dela, caso eles fazerem coisa que eles não querem, para eles não se tornarem escravos. E o Ethelhelm, como não é besta, ele dá um anel dele em troca da flor, onde ele põe na jarra e espera a Eoswitch tomar água e ficar estilo envenenada ou doente, onde você não se sabe se ela morreu no final. O Eduardo finalmente formou uma aliança com a comanda Mercia, só que o Uhtred não tem mais nada, né? E aí o Eduardo tem uma coisa sábia, onde ele tem a ideia de fazer o filho bastardo dele ser treinado pelo Uhtred e se tornar um poderoso guerreiro para proteger Essex no futuro. Enquanto isso, deixa o outro reizinho lá de fachada, que é o filho da Alflet. O Sitgir conseguiu o que ele queria. A Brida fica revoltada, ainda ela consegue ferir o Uhtred antes. Só que ele não tem coragem de matá-la porque ela está grávida. Ela vai parir no meio da mata, não se sabe se é um menino ou uma menina. E acaba a temporada dessa forma, onde que finalmente eles conseguiram paz. Finalmente eles vão poder lidar com a paz, já que os daneses ficaram com o Yorfiwick, junto com a Stioha. O Uhtred vai seguir a vida dele tentando conquistar Bebelburg no futuro. E acaba dessa forma brilhante, onde a minha nota final, que eu dou, é nota 9. Achei a série muito boa, a quarta temporada. Eu li comentários a respeito da quarta temporada que acharam um pouco decepcionante, porque o Uhtred virou um pau mandado dos outros, mas na verdade tudo isso é para ele conseguir o que ele quer no futuro, que é conquistar Bebelburg, né? E a gente não se sabe se ele vai ter uma quinta temporada devido à pandemia, mas com certeza vai ter uma quinta temporada, principalmente que a série é genial, é muito boa, muito bem feita, vale muito a pena. Eu recomendo, eu estou dando 9 por esses motivos, só não dou 10 porque não teve conclusão, porque teve umas partes que eles deram umas enroladinhas à toa. O Uhtred devia pelo menos finalmente ter conseguido dominar Bebelburg, né, pessoal? E termina dessa forma. Então a nota que eu dou é 9 para a série. Conforme eu já disse, gostei bastante, achei muito boa. Uma série empolgante. E conforme eu já disse, tem fatos reais com fatos fictícios. Vamos esperar ver o que vai acontecer se tiver uma quinta temporada, mas se não tiver também termina de uma forma muito boa. Então é isso, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Desculpa errar um pouco os nomes, desculpa demorar tanto para explicar, mas tem muitos detalhes, os nomes são complexos. Eu até anotei para saber falar direitinho para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta e se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado. Continue em casa, hein? Até a próxima.